Oi, pessoal. É, eu vou corrigir, então, hoje sobre inequação quociente. Eu corrigi no vídeo anterior as inequações produto. E agora, a quociente não tem muito de diferente do produto, não, tá? É praticamente a mesma coisa. Só que agora, ao invés de a gente analisar quando um produto vai ser maior ou menor que zero, né, uma multiplicação maior ou menor que zero, a gente vai analisar quando uma divisão vai dar menor ou maior que zero. Então, por que acaba sendo muito igual que a inequação produto? Porque a regrinha do sinal que a gente analisa lá no produto, né, positivo vezes positivo, negativo vezes positivo, e aquela análise toda, ela é igual na divisão. Por quê? Porque a regrinha de sinais na divisão, ela é a mesma. Tá? Então, o raciocínio, a forma de fazer, ela é exatamente a mesma coisa que a inequação produto, tá? Então, vamos lá. A primeira que a prof. Vai corrigir aqui com vocês é a inequação na página 171 do Paiva, tá? A questão 24, itens D e E. E aí eu vou para o Dante. No final do vídeo, eu vou voltar para a questão 25 ali do Paiva, que eu falei que era para tentar fazer, né? Eu comentei tentar fazer, né? Não era obrigatório fazer ela, ok? E aí, a questão 35 do Dante, a questão 37, e por fim, eu vou voltar ali no Paiva, tá? Então, vamos lá. O que a gente faz primeiro, pessoal? A primeira coisa é pegar cada um deles, 3x menos 6 igual a zero, 5 menos x igual a zero. Ó, percebam que a forma de fazer é a mesma. Outra coisa, a análise do sinal aqui. Eu quero maior que zero, então eu quero valores positivos no caso dessa daqui, tá? Então, vamos lá. 3x igual a 6. Então, aqui, pessoal, o nosso x vai ser 2, né? E aqui vai ser 5, resolvendo essa equação, o nosso x é 5. Então, a gente tem 2 e 5. Aí, a gente faz a reta, duas nesse caso, porque duas? Porque a gente tem só duas ali, expressões, né? Dividindo uma pela outra. E a gente tem o 2, bolinha aberta, porque é só maior, e a gente tem o 5 também, bolinha aberta, porque é só maior. Sinal na frente do x ali, quando a gente tem o 2, ele é positivo. Então, significa que ela cresce. Então, ela é positiva para a direita, negativa para a esquerda. E do 5 ali, o sinal na frente do x, ele é negativo. Ó. Então, se ele é negativo, significa que para a direita do 5 ele é negativo. E para cá, positivo. Então, a gente consegue fazer uma análise do sinal aqui, ó. 2 e 5, apenas fazendo agora a regrinha do sinal. Como a regrinha dos sinais para divisão é igual à da multiplicação, sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo ali. Negativo com positivo, aqui é diferente, negativo. Positivo com positivo vai dar positivo, e positivo com negativo, negativo. Aonde é que está a nossa solução? Horas. Se eu queria aqui em cima, ó, valores maiores que zero, positivos, onde é que deu positivo? Exatamente ali no meio, né, galera? No intervalinho ali que a gente tem. Então, aqui, ó, 2 e 5, ok? Então, vai ficar aberto no 2 até o 5 aberto. A outra solução, aquela algébrica, vocês têm no livro. Vamos para o item E, no caso. O item E, a gente tem também duas expressões, ó, o x mais 1 dividido pelo 2 menos 3x menor ou igual a zero. Agora, nessa daqui, ele quer valores menores ou iguais a zero. Então, ele quer valores, galera, negativo. Então, se ele quer valores negativos, a gente tem que ver onde é que os sinais ficam diferentes. Então, a gente vai analisar o sinal de cada um. Então, a gente vai fazer x mais 1 igual a zero e 2 menos 3x igual a zero. Então, a gente tem que x é igual a 1 negativo, esse aqui é o nosso primeiro, e o outro a gente tem o seguinte, né? Isolando aqui o x, multiplicando ambos os lados por 1 negativo, e dividindo ali por 3, a gente tem que o nosso segundo valor é 2 terços. 2 dividido por 3 é um valor 0, alguma coisa, né?
positivo. Basta para a gente ter ideia para colocar lá na reta. Só que a gente tem um detalhe agora. Quando a gente vai fazer as bolinhas aqui, como é menor ou igual, significa que a bolinha é fechada, certo? Sim. Porém, a bolinha do 2/3 a gente não pode fechar. Eu comentei isso na nossa aula, que quando a gente tem uma inequação quociente e a gente tem o sinal de menor ou igual, a bolinha é fechada. Porém, por que ela não fecha no denominador, né? Porque esse valor 2/3 que a gente achou para o denominador é quando ele fica zero. Ou seja, é o valor que eu coloco no lugar do x que vai zerar esse denominador. Consequentemente, a gente não pode ter divisão por zero. Isso, inclusive, eu falei na aula presencial com vocês, porque que não existe divisão por zero, né? Ou o mandamento nunca dividirás por zero. Então, nesse caso, na inequação quociente, a bolinha do denominador nunca vai fechar, porque ela não pode ser zero, tá? Então, quando a gente tem o maior ou menor, a bolinha é sempre aberta, ok, não tem problema. Agora, quando a gente tem o menor ou igual, a bolinha é fechada? Sim. Qual é a exceção que ela não é fechada? Para o denominador, na inequação quociente. Por quê? Porque não pode dividir por zero, tá? Então, essa é a única regrinha diferenciada. Quando é o menor ou igual, não vai fechar no denominador. E agora o sinal. O sinal na frente do x ali, para um negativo é positivo, então para a direita ele é positivo, para a esquerda negativo. E o 2/3, o sinal na frente do x é negativo, então para cá é negativo e para a esquerda positivo. Vamos verificar o sinal. Então, bolinha fechada no negativo, bolinha aberta no 2/3, negativo com positivo, negativo, positivo com positivo dá positivo e negativo com positivo, negativo. Queria valores negativos ali em vermelhinho, ó, que a prof botou. Então, onde é que deu negativo? Valores menores que 1 ou maiores que 2/3. Então, a nossa solução pode ser do menos infinito até um negativo aberto, união do... Opa, aberto não, ali é fechado. Opa. Um é fechado, um negativo. União, 2/3 aberto, até o infinito positivo. Certo? Então, fechamos o do Paiva na página 24, a página 771, questão 24. Depois eu volto para a questão 25, tá? Vamos lá agora para o Dante. No Dante, a gente tinha na página 89 a questão 35 para fazer. A letra A dessa questão 35 era 2x menos 3 dividido por 1 menos x, maior ou igual a zero. Então, vamos lá. Lembra, no denominador nunca pode fechar a bolinha. Primeira análise, 2x menos 3 é igual a 1, igual a 0, que 1 igual a 0. Então, 2x é igual a 3. O x é 3 meios, ó. 3 meios, 3 dividido por 2 dá 1,5. A gente sabe que esse valor aqui é mais ou menos 1,5. E 1 menos x igual a 0. Então, a gente tem x negativo igual a 1 negativo. X igual a 1, certo? Agora, pessoal, a gente vai jogar na reta. Então, a gente vai ter aqui o primeiro e a segunda reta. A primeira bolinha é fechada, por quê? Porque é menor ou igual. Então, o 2/3, que é 1,5, ele vai ficar aqui, bolinha fechada. 2/3 não, 3 meios, que é 1,5. E o 1, ele vai ficar com a bolinha aberta, porque não há divisão por zero. Então, 1 tem que ficar bolinha aberta. Sinal agora. O sinal na frente do x, ele é positivo. Então, ele vai ficar positivo para a direita, negativo para a esquerda. E o de baixo é o contrário. Por quê? Porque o sinal na frente do x aqui, ó, ele é negativo. E aí, lembrando, a prof não fez no início, né? Mas ele quer maiores que zero. Então, ele quer valores positivos. Então, agora a gente vai fazer a reta, marcar a bolinha aberta para o denominador, né? E ali, bolinha fechada, 3 meios. Estou com 2/3 de antes.
Agora, negativo dividido por positivo, negativo. Negativo com negativo aqui vai dar positivo. E positivo com negativo, negativo. Certo? E aí, que soluções a gente queria? Ali em vermelhinho a prof botou, ó, queria soluções positivas. Então, onde é que deu positivo? Entre o 1 e o 3 meios aqui, ó, né? Então, a nossa solução vai ficar aberto no 1 até o 3 meios fechado. Letra B. Vamos ver a letra B aqui, da questão 35. Então, a gente tem x mais 1 que multiplica x mais 4 dividido pelo x menos 2. Aí alguém vai dizer assim, nossa, Paulinha, como é que eu vou resolver com 3, né? Gente, é a mesma coisa. Vai zerar cada um, vai igualar a zero cada um deles, e depois você vai analisar o sinal. Ou seja, ali no caso, como a gente tem 3, a gente vai ter 3 retas e a quarta reta para analisar. Vamos já ver qual é o sinal que a questão quer? A gente observa aqui, ó, que é maior que zero. Então, valores positivos. Agora, vamos igualar a zero cada um. Então, primeiro, o x mais 1 igual a zero. Então, aqui o x vai ser 1 negativo. Depois, x mais 4 igual a zero, a gente tem x igual a 4 negativo. E, por último, a gente tem o x menos 2 igual a zero. Então, a gente tem que o x é igual a 2 positivo. Então, olha só, vejam que aqui o nosso sinal, pessoal, ele é maior que zero só. Como não tenho igual, toda a bolinha é aberta agora. Não preciso nem me preocupar com o denominador ou coisa do tipo, porque é só maior. Então, todo mundo é bolinha aberta. Então, aqui, ó. Primeira reta, segunda reta, terceira reta. Nós temos 3 retas. O valor 1 negativo, então, bolinha aberta para o 1 negativo. Nós temos o 4 negativo, bolinha aberta. E nós temos o 2, né? Que é um pouco mais para a direita. Agora, vamos ver o sinal do x. No 1 negativo, o sinal do x é positivo. Então, a gente tem positivo para a direita e negativo para a esquerda. No 4 negativo, a gente também tem o sinal do x sendo positivo lá, ó, x mais 4. Então, ele vai ser positivo para a direita e negativo para a esquerda. E o sinal do x lá no 2, ele também é positivo. Então, positivo para a direita, negativo para a esquerda. E a gente vai fazer a reta para ver qual é o resultado final. Então, aqui, bolinha aberta no 4 negativo, bolinha aberta no 1 negativo e bolinha aberta no 2. Negativo vezes negativo vezes negativo, negativo. Aqui vai dar positivo, aqui vai dar negativo e aqui vai dar positivo. Ó, como eu falei, sempre vai alternando, né? E qual era a nossa solução? A gente queria ali em vermelhinho, ó, positivo. Então, qual é o valor, o intervalo ali, né, que deu positivo entre o 4 negativo e 1 negativo e os valores maiores que 2. Então, solução ficaria aberto no 4 negativo até o 1, união aberto no 2 até o infinito positivo. Fechou a questão 35. Agora, eu vou falar da questão 37. A questão 37 dizia para determinar o domínio daquelas funções. Determinar o domínio, Paulinha, como é que é isso aí, né? Eu acho que muita gente ficou com dúvida nessa daqui. Então, vamos ver aqui. A primeira é essa aqui, x menos 1 vezes 3x mais 5. Ali dentro do radical tem cara de inequação, né, pessoal? Mas o que é exatamente essa análise? Quando a gente trabalhou o conceito de função, o que era uma função? Para cada elemento do domínio, tinha que ter uma única imagem. Então, cada elemento que eu coloco no lugar do x, então, se eu colocar, por exemplo, ali no lugar do x o 0, vai ter uma imagem, né? Se eu colocar no lugar do x o 5, vai ter uma imagem. Então, por exemplo, aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês, tá? Se eu colocar o f de 0, o que vai ser f de 0? Vai ser colocar no lugar do x o 0, 0 menos 1,
vezes 3 vezes 0 mais 5. Então, a gente teria como a imagem do zero a raiz de 1 negativo vezes 5, né? Resolvendo aqui, né? Então, a gente tem que é a raiz do 5 negativo. Epa! Existe a raiz do 5 negativo, pessoal? Dentro dos reais? Não. Vocês lembram quando vocês resolviam Bhaskara, que o delta dava negativo e vocês diziam que não tinha solução? Por que não tinha solução? Porque lá na raiz do delta, vocês iam calcular a raiz do número negativo? Não tem nos reais. Então, é essa análise que ele quer. Então, quando ele diz para nós aqui, determine o domínio, ele quer saber que valores de x são permitidos, ou seja, que vão ter imagem nessa função. Por quê? Se no meu domínio, no caso dessa função, tiver o zero, vocês viram que eu fiz o zero? O zero tem imagem dentro dos reais? Não, não vai ter, porque não existe nos reais a raiz do 5 negativo. Então, nesse caso aqui, ó, o zero não faz parte do nosso domínio. Então, o que a gente tem que fazer, Paulinha? Percebam que o x menos 1 vezes o 3x mais 5, ele está debaixo de um radical. Só vai existir raiz quadrada se aquilo ali for positivo. Certo? Se não for positivo, não vai ter raiz quadrada, consequentemente, não vai ter imagem. Se eu colocar, por exemplo, quer ver, ó, um domínio que é possível? O 1. O 1 é um domínio possível. Por quê? Vai ficar raiz de 1 menos 1 vezes 3 vezes 1 mais 5, por exemplo. Vai dar raiz de 0 vezes 8. E 0 vezes 8 é raiz de 0. E raiz de 0 é quanto? 0. Ó. Aí sim a gente tem uma imagem. Certo? Então, a imagem do 1 é 0. Agora, a imagem do 0 tem? Não. Outra imagem que vai existir, por exemplo, a imagem do 2. O que vai dar? Qual é a imagem do 2? Vai ser 2 menos 1 vezes 3 vezes 2 mais 5. Então, vamos ver quanto é que vai dar. 2 menos 1 é 1. 3 vezes 2, 6, mais 5, 11. 1 vezes 11 é a raiz de 11, ó. Então, a imagem do 2 é a raiz quadrada do 11. Ah, professora, mas não é exata. Tudo bem, não é exata, mas ela existe, tá? Então, nesse caso dessa questão 37, pessoal, o que tem que acontecer aqui é que debaixo da raiz tem que dar positivo. Isso significa, eu vou apagar tudo isso aqui, rapidão. Significa que o quê? Que o x menos 1 vezes o 3x mais 5 vai ter imagem se isso aqui for maior ou igual a zero. Por que igual a zero? Porque pode dar zero ali de baixo. E aí, como é que fica, então? Vou igualar a zero cada um, ó, e para resolver é igualzinho como a gente fez nas outras questões. Vou igualar cada um a zero. E aí, aqui, o x vai ser igual a 1. E nesse aqui, 3x igual a 5 negativo, x igual a 5 terços negativos, ó. 5 dividido pelo 3 dá 1, alguma coisa, né? Então, aqui é 1, alguma coisa negativo, tá, pessoal? Isso ali já basta para a gente ter uma ideia de onde localizar na reta. Então, agora a gente vai analisar o sinal. A gente vai ter que analisar aonde dá positivo, maior que zero, certo? O primeiro ali é o U. Então, vamos botar o 1 ali. Desculpa para o lencinho aqui. Então, o sinal na frente do 1 é positivo, então para cá é positivo e para a esquerda é negativo. E do 5 terços, o 5 terços é mais para a esquerda, né? Porque ele é negativo, então ele vai ficar mais para a esquerda. E o sinal na frente dele é positivo também. Então, a gente quer aonde dê maior que zero. Então, vamos ver aqui. 5 terços negativo e 1. Então, negativo com negativo, positivo, negativo, positivo. Olha lá, onde é que está o domínio da nossa função? Ele está para valores menores que 5 terços, negativo, ou maiores que 1. Então, quaisquer valores que eu colocar lá do infinito negativo até os 5 terços negativo, fechado, união 1 fechado até o infinito positivo, vai ser valores do meu domínio. Então, o domínio dessa função só vale do infinito negativo até os 5 terços negativos, ou do 1 ao infinito positivo. Qualquer valor entre aqui, ó, né? Qualquer valor aqui, pessoal, ó, não vai ter imagem. Então, não pode estar no meu domínio.
Próximo. Ó, o item B aqui é o mesmo raciocínio. Só que o item B vai dar uma quociente, porque a gente tem a raiz de 2x menos 3 sobre x. Então, o que isso tem que acontecer? Esse 2x menos 3 só vai ter imagem se isso aqui for maior ou igual a zero. Então, a gente faz análise. Iguala cada um a zero, que nem a gente fazia na inequação quociente antes, ó. Então, 2x é igual a 3. Vou abaixar um pouquinho. Nosso x vai ser 3 meios, ó, 1,5 positivo. E o outro, x é zero, né? Não tem nem o que resolver. Lembra-se aquela da produto? A prof resolveu na aula da inequação produto lá do Paiva, questão 34, item C. Tinha também o x sozinho. Então, vamos lá, duas retas. Vou marcar o x. Olha lá, o x está no denominador. Então, esse zero é bolinha aberta. Para a direita, positivo. Então, sempre que tiver o x, é só isso. E para a esquerda, negativo. E aí, a gente vai ter bolinha fechada no 3 meios. Positivo também para a direita e negativo para a esquerda, porque o sinal do x é positivo. Agora, marca ali, vamos ver o domínio. Qual é que vai dar para essa função? Negativo com negativo é positivo. Positivo com negativo, negativo. Positivo. Então, a gente queria valores maiores que zero. Aonde é que deu valores maiores que zero? Qual é a solução? Para cá, né, pessoal? Ou para lá. Então, do infinito negativo até o zero aberto, união do 3 meios fechado até o infinito positivo, seria a solução dessa inequação, ou seja, seria o domínio dessa função f, tá? Então, essa função f só vai ter imagem se o x for um valor negativo, ou menor que zero, ou se ele for um valor maior ou igual a 3 meios, tá? Então, vocês podem ver que se eu substituir qualquer valor aqui, ó, entre 0 e 3 meios, não vai dar imagem, vai ficar negativo lá debaixo do radical. E o item C, já tá certinho. E o item C, de novo, é uma quociente, ó. Então, quando é que esse domínio vai ser positivo, né? Quando é que esse domínio, não. Quando é que vai ter imagem para essa função? Quando debaixo desse radical for positivo, ou seja, quando x menos 1 sobre x menos 5 for maior ou igual a zero. Então, basta eu, aqui ficou bem em cima do... Pronto. Basta eu verificar o sinal de cada um e verificar quando é que isso ali vai dar positivo, maior que zero. Então, x menos 1 igual a zero, x menos 5 igual a zero. Então, a gente tem que x é igual a 1, primeiro ponto, e que aqui o x é igual a 5. Cuidado que no denominador a bolinha é aberta de novo. Então, 1, positivo, bolinhas fechadinha, e o 5, como está no denominador, a bolinha é abertinha. Então, direita do 1 é positivo, porque o x é positivo. Aqui é negativo. E para a direita aqui também é positivo. E para a esquerda negativo. Eu creio que a solução também vai ficar para fora aqui. Vamos ver. 1. Bolinha aberta no 5. Negativo com negativo, positivo. Negativo, positivo. Então, o meu domínio é da onde até onde? Como só pode ser maior ou igual a zero, onde é que deu positivo, maior ou igual a zero? Do infinito negativo até o 1 fechado, união 5 aberto até o infinito positivo. Então, percebam que se eu colocar qualquer valor entre 1 e 5 ali, ó, vai dar negativo, aqui debaixo do radical, ó, isso aqui vai ficar negativo debaixo do radical, e isso aqui ficando negativo não tem raiz. Ok, pessoal? Muito bem. Eu vou fazer agora, vou voltar lá para o Paiva, a questão 25 na página 171. Eu falei que quem quisesse fazer, podia fazer ela, né? Então, vou pegar ela aqui para vocês. Ela dizia o seguinte, resolva essa inequação nos reais. E a inequação é a seguinte, 2x sobre 6 menos x maior ou igual a 1.
Percebam que para a gente resolver essa daqui, complica um pouquinho, porque maior que 1 não quer dizer positivo ou negativo, né? Quando a gente fala maior que 0 é positivo, menor que 0 é negativo. Agora, maior que 1 é positivo e menor que 1 fica estranho. Então, uma das formas para resolver isso daqui, e eu vou fazer o início para vocês verem, é diminuir um dos dois lados da igualdade. O que eu quero dizer com isso? Que a gente vai ter que fazer o seguinte, deixar igualado a 0 lá do outro lado, para a gente poder fazer essa análise. Só que como é que eu resolvo esse menos 1 ali do lado de cá? Porque alguém vai me dizer, não é só uma divisão que vai dar positivo ou negativo, é uma divisão menos 1. Então, gente, o que a gente tem que fazer ali? Transformar aquilo ali numa única fração. Quer fazer o quê? O mínimo múltiplo comum, diminuindo aquele 1. Então, ó, que é o mínimo múltiplo comum entre 1 e 6 menos x. É o próprio 6 menos x. Ah, como assim, Paulinha? Como é que tu sabe isso, gente? Se eu tenho que fazer o mínimo múltiplo comum de 5 e 1, é que o 5. Se eu tenho que fazer o MMC entre 7 e 1, é o 7. O MMC entre 25 e 1, é o 25. Então, o MMC entre 6 menos x e 1 é 6 menos x. E aí o processo é aquele, divide, multiplica, divide, multiplica. Então, 6 menos x dividido por ele mesmo é 1. Né? Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. 1 vezes 2x, 2x. Menos 6x, 6 menos x dividido por 1 é 6 menos x. Vezes 1 vai dar 6 menos x. Agora, menos na frente ali do parênteses vai trocar o sinal de todo mundo. Então, a gente vai ter aqui, ó, 2x mais x, a gente vai ter 3x menos 6 dividido por 6 menos x maior ou igual a 0. Isso significa que essa inequação aqui em cima, ó, é a mesma coisa que 3x menos 6 dividido por 6 menos x. Então, se eu resolver essa inequação aqui na direita, é a mesma coisa que eu resolver esta da esquerda. Tá? E aí, para fechar, a gente resolve ela, ó. Então, deixa eu passar aqui. 3x menos 6 igual a 0. Então, 3x vai dar 6. X vai ser 2. Esse é o primeiro x. E o outro, 6 menos x igual a 0. X negativo igual a 6 negativo. O nosso x é 6. Fazendo a reta para esses dois. Então, a gente vai marcar, ó. Como é maior ou igual a 0, bolinha do 2 é fechada e a bolinha do 6 lá no denominador é aberta. Como o x da primeira é positivo, para cá é positivo, para a esquerda negativo. Já o x aqui, ó, é negativo, então a gente tem negativo para a direita e positivo para a esquerda. 2, 6. Negativo com positivo, negativo, positivo, negativo. Como eu queria ali em cima, né, ó, valores maiores, ó, maiores que 0, então eu quero valores positivos. E onde é que a gente tem valores positivos aqui? Entre o 2 e o 6. Então, a solução, fechado no 2 e aberto no 6. Certo? Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. E a gente se vê. Um abraço, pessoal. Até a próxima.